Mas tudo certo. Senhor presidente, novamente aqui à tribuna. Como as nossas sessões ultimamente têm tido umas discussões acirradas e a gente acaba passando o tempo e não consegue utilizar a tribuna, mas eu não poderia deixar de homenagear novamente e relembrar, a gente não pode deixar cair no esquecimento jamais fatos que ocorrem na nossa sociedade e que nós devemos sempre relembrar para que não voltem a acontecer ou que a gente possa esclarecer muitas vezes a população do que realmente acontece. Eu gostaria de colocar um vídeo aqui de um fato que aconteceu e todo mundo se recorda, e aqui a minha singela homenagem ao saudoso cabo Everaldo Soares de Campos, que no último dia 11 de setembro de 2017, ou seja, há 2 anos atrás, teve sua vida ceifada covardemente por bandidos que, em um assalto à mão armada em frente a uma agência bancária na cidade de Guabiruba, deram tiros a queima-roupa no policial, tirando a vida de um pai de família, de um cidadão honesto, de um cidadão trabalhador, e que no último dia 11 de setembro fez 2 anos da sua morte. E eu quero parabenizar a Justiça nesse caso, que todos os 6 participantes, um morreu no dia, que bom, e os outros 5 estão presos, condenados, atrás das grades, e a justiça foi feita, a justiça dos homens. A justiça lá de cima talvez ainda não tenha sido, ou aquele que já foi já deve estar na justiça lá de baixo, né? Não, passou o vídeo lá, Cláudio? Nas imagens das câmeras de segurança da agência, é possível ver um momento em que o policial militar Everaldo Soares de Campos, de 42 anos, tenta entrar com um malote de dinheiro. Nosso amigo, ele é abordado por 3 homens, e que realmente e em seguida aqui, os assaltantes essa foi a imagem, ele estava disparos. rendido, com os braços levantados, e ele acabou levando 5 tiros desses covardes que tiraram a vida desse pai de família de forma abrupta, em um momento que ele estava simplesmente fazendo a segurança da nossa sociedade. Consenta a palavra, vereador Lima. Coincidência, mas essa semana eu encontrei com a esposa dele passeando com o neném dele. Com a Simara. Exatamente. Passei e me lembrei dele essa semana, ela passando com o neném no carrinho. Com isso, senhor presidente, eu gostaria de passar um outro vídeo, agora, um outro fato que ocorreu no nosso estado de Santa Catarina e que vem ocorrendo de forma covarde. Sai todo mundo do veículo com a mão na cabeça. Tem mais alguém no veículo? Coloca a mão na cabeça. Esse é um Coloca a mão na cabeça, o senhor vai ser conduzido. Coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. E nós vemos que realmente acontece. Deixa eu conversar. Vai. Coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Não tem motivo. Coloca a mão na cabeça. O senhor vai ser conduzido. Coloca a mão na cabeça. Vai, sai daqui! Isso aqui foi muito comentado no nosso estado de Santa Catarina e a nível nacional, né? Que realmente o policial, fazendo uma abordagem de rotina de trânsito, pegou um cidadão embriagado, fazendo zigue-zague, cavalinho de pau com o veículo, e no momento da abordagem, o cidadão faltou com respeito com o policial e o policial deu voz de prisão. Novamente eu coloco, a falta de respeito e educação nesse momento contra as pessoas que estão ali fazendo a segurança da sociedade, levam a esse tipo de cena grotesca. O policial levou um soco sem esperar e mesmo deitado no chão, o covarde veio e ainda chutou o rosto do policial, podendo inclusive matar esse policial. Com certeza está sendo acusado de tentativa de homicídio e espero que realmente tenha a punição que realmente merece nesse caso, porque nós não podemos jamais agredir aquele que nos dá a segurança. E eu falo isso também, senhor presidente, porque isso foi no dia 14 de setembro. Eu já concedo a parte, Paulinho. E no último dia 20 de setembro, agora, há 2 dias atrás, 3 dias atrás, na cidade de Passo de Torres, mais uma abordagem policial. Eu não coloquei o vídeo, porque senão não daria tempo de verificar. O policial novamente abordou um cidadão que estava com o seu carro fazendo zigue-zague, com documento atrasado, foi xingado por vários nomes de baixo calão, deu voz de prisão, o cidadão não obedeceu, grudou o policial pelo pescoço,
apagou o policial, como a gente diz, né? O policial desmaiou, ele caiu ao chão sobre o policial, não largou o pescoço do policial. E se não fosse o parceiro do policial com uma arma, novamente, não letal, com bala de borracha, ter desferido 2 tiros nesse cidadão, talvez ele teria matado o policial com suas próprias mãos. O policial teve que ir para o hospital, a ambulância teve que buscar o policial, que não estava bem. Enfim, por que eu estou colocando isso? Porque nós vivemos num estado ainda, apesar de muitas pessoas não concordarem, que a nossa polícia militar ainda tem respeito pela sociedade. Ainda impõe o respeito em nossa sociedade. Mesmo que a sociedade muitas vezes não os respeitem. E eu digo mais, aquilo que o Lima falou na sessão passada ou retrasada. Se fosse em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Norte ou no Nordeste, esses 2 casos aqui, os policiais teriam com certeza matado o cidadão. Porque eles não usariam a bala de borracha. Eles usariam a arma letal. E esse caso de Jaraguá do Sul, quando o policial puxou a arma letal, o cidadão levantou os braços. Opa, agora o bicho pegou. Sabe? Então eu gostaria, senhor presidente, de não deixar passar em branco o aniversário, infelizmente, de morte do nosso amigo Cabo Everaldo, covardemente assassinado, e demonstrar para a sociedade que casos estão ocorrendo dia a dia. Dia a dia estão ocorrendo casos parecidos com esse. Conceda a palavra ao vereador Paulinho. Quase eu sei, porque o vereador fez a minha parte toda, na última parte do discurso agora. Quero parabenizar o vereador por levantar essa situação e realmente volta na área da educação. E mais do que isso, eu acompanhei semana passada a fala do Coronel Gomes e também do Coronel Otávio, falando sobre a apreensão de drogas, a questão da educação, a prevenção. E a gente para ver lá a área da educação, a criação dessas pessoas que chegam nesse nível, né? Então, por isso que hoje nós estamos ainda numa cidade, aí sim, né, nós temos que tirar o chapéu pela união das polícias aqui, civil, militar, né, a questão do IGP, enfim. Hoje, Brusque, sim, pode ser um modelo, e já é há muito tempo, essa união, que nós não temos em outros locais. Então, parabéns mais uma vez por levantar esse tema e parabéns por não deixar passar em branco. Obrigado, vereador Paulinho. Então, eu só queria, senhor presidente, demonstrar e dar aqui, estender já os parabéns à Polícia Militar de Santa Catarina, que tem feito um trabalho de excelência para o nosso Estado, reconhecida a nível nacional a prestação de serviços, mesmo com o pouco ou baixo efetivo, que sabemos que não existe, talvez em Santa Catarina, uma cidade que tenha policiais necessários para o tamanho de sua população. Brusque é um exemplo clássico, mas nós temos que elevar o nome dessa corporação, que realmente demonstra com afinco o amor pela pátria, o amor pela sua terra e a defesa dos direitos do cidadão. Eu, há alguns meses, eu já levantei aqui a falta de respeito com os professores que foram agredidos em sala de aula por alunos. Demonstramos um caso aqui de Santa Catarina de uma professora que levou um soco na sala de aula. Aí vai o professor, vai o policial militar, vai o agente de trânsito, vai o funcionário público, muitas vezes, da saúde, da educação, do obras, que são xingados, esquincalhados por pessoas que estão ali, talvez nervosas por algo que não é culpa daquele funcionário, mas acabam atacando aquelas pessoas, xingando, seja moral, seja física, sem que essas pessoas não tenham nem condições de se defender. Então, fica aqui, senhor presidente, os meus parabéns à Polícia Militar, e da mesma forma eu estendo a todas as pessoas que atendem o cidadão, a cidadã, todos os funcionários públicos de todos os setores, que realmente, se não fossem essas pessoas, talvez o atendimento seria muito mais precário, muitas vezes, do que a gente recebe da própria população. Seria isso, senhor presidente, no dia de hoje. Obrigado.